Eu estou aí orando, colocando diante do Senhor, organizando também para eu estar fazendo live na segunda e na sexta-feira. Já tem basicamente 5 anos que eu faço live de segunda a sexta, a semana inteira, basicamente, né? Só o final de semana que não. E às vezes até o final de semana, quando a gente faz propósito, né? E já tem quase 5 anos. E muitas vezes fácil, não tem nada fácil, é desafiador, sim. Então, esse ano, uma das propostas que eu quero trazer é realmente fazer na segunda o devocional e na sexta-feira o aulão de sabedoria. Então, segunda devocional, sexta-feira aulão de sabedoria e a gente seguir, né? Mas tô orando, tô colocando diante do Senhor, tô pedindo orientação de Deus para que eu tome decisões, claro, assertivas, tá bom? Eu creio o quanto Deus tem usado desse devocional, de tudo que a gente tem vivenciado aqui, para levantar pessoas, para mudar pessoas, para restaurar pessoas, para curar pessoas, para restaurar famílias, né? E eu creio muito nisso, e é por isso que eu nunca desisti, né, de permanecer. Apesar de todos os desafios, eu sempre permaneci. Mas uma das questões que Deus tem trabalhado muito ao meu coração é a respeito de descanso. Descanso, né? A maior dificuldade que eu tinha, olha aí, muito bem. A maior dificuldade que eu tinha era descansar, né? Então, eu realmente, esse ano eu diminuí demais o quesito agenda, o quesito várias movimentações. Por quê? Porque Deus está trabalhando no meu coração a respeito de descanso. Porque tem coisas que não vai ser a força do meu braço que vai fazer. Tem coisas que é o Senhor que vai fazer. E tem uma palavra a respeito de cansaço e frustração, aonde os discípulos pescaram a noite toda, e nós vamos falar disso hoje, tá bom? Eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. Tem alguém aqui cansado e frustrado? Me conte aí, já vão conversar um pouquinho aqui, me conte aí. Tem alguém aqui cansado, frustrado, sobrecarregado? Deixa eu abrir aqui a palavra. Abrir aqui. Mateus 4. Mateus 4. Vão abrir Marcos, porque essa leitura em Marcos eu acho que vai ter mais detalhes. Marcos 1, 16 e 20. (16 e 20). A palavra de Deus diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão Pedro lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram.
Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Essa palavra, ela fala de homens que foram chamados por Jesus, e eu vejo muita gente dizer assim: ah, foi fácil para eles. Eles largaram só uma redezinha e alguns peixinhos, foi fácil para ele. Mas, queridos, só para você ter ideia, naqueles dias, até hoje, né, a pescaria é algo extremamente relevante, até hoje. Mas naqueles dias, aqui fala de uma empresa de pesca. Esses homens, eles não largaram qualquer coisa. Eles largaram empresa de pesca, eles largaram o ganha-pão deles, eles largaram o sustento da família. Eles largaram aquilo que era a sua profissão para ouvir a voz de Jesus, para ser conduzido por Jesus, para ser guiado por Jesus, para ser direcionado por Jesus e para viver o chamado e o propósito ao invés daquilo que eles estavam vivendo até então. E nessa manhã eu quero falar com você a respeito do seu chamado, a respeito de um propósito que Deus tem na tua vida e na tua direção. Um propósito que Deus tem na tua vida e Deus tem na tua direção. Muitas vezes, queridos, nós andamos de um lado para o outro, correndo atrás de muitas coisas e fazendo muitas coisas sem entender claramente qual é o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. E lá no início da semana, Deus, inclusive, a gente ministrou um pouco a respeito de pessoas que fazem muitas coisas, mas não faz aquilo que Deus te disse para fazer. Ou você nem sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas estão alheias ao plano, ao projeto e ao propósito de Deus? Quantas pessoas nascem, crescem, casam, fazem dinheiro, trabalham em empresas, constrói famílias e morre, vai para o cemitério sem nunca ter descoberto o seu propósito? A maioria das pessoas que você pergunta, quando eu estou em palestras, em treinamentos, eu sempre faço essa pergunta, eu faço de propósito. Eu brinco, eu faço de propósito para poder mexer com o propósito. Porque um dia alguém mexeu comigo a respeito dessa questão de propósito. Um dia alguém começou a falar comigo: qual é o seu propósito? O que você está fazendo dessa vida? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? E eu entrei em crise, eu lembro que eu entrei em crise. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de propósito foi um pregador que já morreu chamado Myles Munroe. E também outro que não morreu, graças a Deus, que é o Mike Murdock. E eles falavam muito de propósito, principalmente o Myles Munroe. E aquilo mexeu muito comigo, aquilo me deixou muito apreensiva, preocupada. Peraí, Deus me deu um propósito e eu não sei esse propósito. Ou seja, se eu não sei, eu não estou cumprindo. Se eu não sei, eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E você vê nessa passagem que esses homens, eles estavam pescando. Eles estavam trabalhando em uma empresa de pesca. Eles eram ali empresários, donos daquela empresa de pesca. Mas, no entanto, Deus tinha um chamado para aqueles homens. Deus tinha um propósito para aqueles homens. Deus tinha uma especificidade do que aqueles homens iam fazer. E, de fato, aqueles homens, eles foram homens que marcaram a sua geração e as próximas gerações. 2000 anos depois, nós ainda estamos lendo a palavra e falando de homens que foram usados por Deus de uma forma poderosíssima para impactar uma humanidade inteira. Por quê? Porque esses homens, eles foram chamados pelo próprio Jesus não para ser pescadores de peixes. Jesus falou assim: vocês vão continuar sendo pescadores, mas agora vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão continuar sendo pescadores, mas agora vocês vão pescar vidas.
Vocês vão continuar sendo pescadores, mas agora vocês vão pescar pessoas. Pessoas debilitadas, pessoas cansadas, pessoas oprimidas, pessoas que já desistiram de viver. E eu quero dizer para você que tem algo muito estratégico, muito específico que Deus tem para fazer por intermédio da sua vida. Tem pessoas que precisam de uma palavra que às vezes não vai vir da minha vida, às vezes não vai vir de um pregador lá famoso, sei lá das quantas, mas às vezes vai vir de você. Às vezes tem coisas que ninguém vai fazer. Mas porque Deus te chamou para que você fizesse, para que você falasse, para que você se posicionasse. Você vê que Jesus tem 12 discípulos, um dá ruim, que é o tal do Judas. Depois eles falam que colocou outro lá no lugar de Judas, mas na verdade é muito claro que quem ficou no lugar de Judas é Paulo, que ele é chamado por Jesus depois, lá na frente ele é chamado por Jesus. Mas você vê que cada discípulo tem uma especificidade de chamado. Pedro foi chamado para os judeus. Só que Paulo, ele não foi chamado para os judeus, ele foi chamado para os gentios. E ele faz diferença no mundo com o chamado dele, com a postura dele, com o posicionamento dele. E tem momentos na nossa vida, queridos, que nós precisamos descortinar os nossos olhos para ouvir o chamado de Jesus. Você que está aqui hoje, nessa manhã, você já ouviu o chamado de Jesus para você? Você já ouviu o chamado de Jesus para a sua vida? Porque Jesus viu aqueles homens pescando e ele fez um chamado para aqueles homens. Ele diz assim: e aconteceu que, apartando a multidão, ele encontra os pescadores em um árduo trabalho e ele diz: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Foi um chamado. Ó, vocês estão pescando peixe, mas a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Vocês vão pescar homens. O próprio Jesus, ele faz um chamado. E muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas foi Jesus que fez o chamado, por isso que eles obedeceram o chamado de Jesus. Mas olha só, em certa feita, Jesus se encontra com um moço que a palavra não fala o nome dele. A gente não sabe o nome dele, mas ele era conhecido como um homem rico, como o menino ou rapaz ou o jovem rico. Dependendo da versão, é considerado jovem rico. Isso quer dizer que ele era um menino, um jovem ainda, um moço rico. E ele se achega a Jesus e ele fala: mestre, bom mestre. E o Senhor fala assim: não há ninguém que seja bom, mas vamos lá para a conversa. E aí ele vai fazendo perguntas, né? O que eu hei de fazer para herdar o reino de Deus? E aí Jesus começa a dizer, né? Amarás o Senhor teu Deus, guardar os mandamentos, honrar pai e mãe, vai falando ali os 10 mandamentos. E ele fala assim: eu já faço isso desde a minha mocidade. Só que Jesus, ele conhece o coração do homem. E ele diz assim: olha, agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele homem, a palavra de Deus diz que ele se entristeceu porque ele tinha muitas riquezas e ele ali se desconecta do chamado de Jesus. Quando eu leio o jovem rico, eu tenho convicção no meu espírito que o jovem rico seria um dos discípulos, um dos apóstolos. Porque, na verdade, Jesus só faz esse chamado de segue-me
para quem ele chamou para apóstolo. Ele só faz esse chamado diretamente para quem ele chamou para apóstolo. Ele só faz esse chamado para essas pessoas. Ele diz assim, vai, vende tudo que você tem e me segue. Aquele jovem rico, queridos, o coração dele, e é aqui que às vezes as pessoas acham que não podem ser ricos. Não, você pode ser rico. Agora a riqueza não pode ser o seu Deus. Essa é a grande questão. Esse jovem rico, além de ser rico, além de ele possuir riqueza, a riqueza o possuía. Esse é o grande problema. Possuir bens não é o problema. Agora, os bens te possuir, é aí que está o problema. E esse homem, esse rapaz, o dinheiro era o seu Deus. Não era Deus, era Mamon que era o seu Deus. Então, ele não recebe, ele não responde ao chamado de Jesus. E ele se desconecta ali entristecido e ele vai embora. Você não vê Jesus insistindo com ele. Você não vê. Ei, jovenzinho, volta, volta. Não. Ele segue o caminho. Ali ele toma uma decisão que muda completamente o seu destino. Talvez nós conheceríamos aquele rapaz como um dos apóstolos. Talvez nós conheceríamos ele como alguém que impactou o mundo, como os outros apóstolos impactaram o mundo. Mas esse homem, a gente não sabe nem o nome dele. Porque aqueles que não respondem ao chamado, não faz e não vive a história que Deus estabeleceu desde a eternidade. Aqueles que não respondem ao chamado, não vive nem faz uma história que Deus estabeleceu desde a eternidade. Aquele homem seguiu o caminho dele. Você não sabe o nome dele, eu não sei o nome dele e ninguém sabe o nome dele. Agora, dos discípulos, dos apóstolos, nós sabemos o nome dele porque a Bíblia diz quem eles são. A palavra de Deus relata o nome um por um. Porque eles disseram sim, Senhor. Eis-me aqui. Eles imediatamente respondeu ao chamado e aquilo que Deus estava conduzindo, orientando, direcionando. Tem momentos na nossa vida, queridos, que o Senhor vai trazer sobre nós o nosso chamado. Uma palavra rema para o nosso coração. O que Ele quer que você faça. Aqueles homens, eles estavam pescando e eles estavam se movendo no âmbito do reino natural. E Deus diz assim, ó, vocês estão até treinando em pescar, mas de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. Esse treino aí valeu a pena, mas agora você vai pescar pessoas. Você vai pescar os sobrecarregados, os oprimidos, os desesperados, os angustiados, aqueles que não têm mais esperança. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus tem um chamado para minha, para sua e para todas as pessoas. Deus tem algo, Deus tem planos, Deus tem projetos. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos à palavra que Deus está dirigindo e direcionando em nosso favor. Para que nós não venhamos ser como aquele jovem rico que foi embora, que se desconectou do mestre, que se desconectou do chamado, que se desconectou de uma palavra de vida, de um chamado, vem, segue-me. Queridos, isso aqui é tão forte, é tão poderoso, que quando Jesus atravessa, só para você ter ideia, quando Jesus atravessa uma tempestade, ele se encontra com um gadareno, ele vai e ele faz uma libertação poderosa com aquele gadareno. Tinha uma legião de demônios na vida daquele homem, oprimindo, destruindo.
Quando aquele gadareno é liberto, ele fala assim: mestre, me deixa ir contigo. Jesus fala: não, você não vai comigo não. Olha a diferença. Você não vai comigo não. Você vai ficar. Você vai ficar e você vai testemunhar para os seus. Queridos, estudiosos dizem que o gadareno foi um dos primeiros missionários de Decápolis, que eram 10 cidades que estavam ali circunvizinhas. Ele fez a diferença naquele ambiente onde ele foi inserido. Nem sempre o chamado de um vai ser igual ao chamado de outro. Jesus disse para o jovem rico: deixa tudo que tem e me segue. Provavelmente seria um apóstolo. Provavelmente. Ele só falou isso para aqueles que ele treinou pessoalmente. O gadareno, ele queria o chamado do jovem rico. Eu vou contigo, Senhor. Eu estou liberto agora, eu quero ir contigo, eu quero te seguir, eu quero caminhar contigo, eu quero ser ensinado pelo Senhor. O Senhor falou: não, você não vai comigo não, você vai ficar para você testemunhar para os seus. Essa ambiência aqui, esse território aqui, ele precisa de você como testemunha viva. Que Jesus liberta, transforma, salva, restaura, capacita, muda histórias. É aqui que você vai ficar, é aqui. Esse é o seu lugar. Tem pessoas, queridos, que Deus vai te chamar para um propósito. E tem pessoas que Deus vai chamar para um propósito completamente diferente. E às vezes a gente está se comparando uns com os outros. Ah, mas eu queria ser igual fulano, mas eu queria ter o chamado de Beltrano. E muitas vezes a gente não cumpre o nosso chamado. Qual é o chamado que Deus te deu? Mesmo que seja pequeno, mesmo que você acredite que seja inexpressivo, ele é de uma expressão extraordinária e poderosa. Imagina, queridos, quem foi a professora de escola dominical do Billy Graham? Eu não sei quem foi essa mulher, ninguém sabe o nome dela, mas a eternidade sabe, o céu sabe. Quem ensinou aquele homem, quem orientou ele, quem ganhou ele para Jesus. Quantas vidas foram libertas, salvas, restauradas, transformadas, impactadas. E Deus contabiliza, queridos, o nosso chamado, o cumprimento do nosso chamado. O seu galardão não está conectado com a quantidade de coisas que você faz. É por isso que eu não quero fazer um monte de coisa, não. Não quero. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero me mover debaixo da atmosfera profética que Deus preparou para mim me mover. Não adianta fazer um monte de coisa e não fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Tenha discernimento, tenha entendimento, tenha percepção. Clareza faz você caminhar com sabedoria e com uma autoridade. Clarificação. Para que Deus me chamou? Qual é as pessoas que Deus quer que eu impacte? Qual é o ambiente, a região? O seu chamado não é igual ao chamado de todo mundo. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Para de se comparar. Para de olhar para a vida dos outros. Eu brinco no treinamento, na imersão. Eu falo, olha para o seu colega aí do lado e fala, cuida da sua vida. Às vezes a gente gasta tanta energia, tanta força com comparações e cuidando da vida dos outros que a gente esquece da nossa. A gente esquece do nosso chamado. Paulo e Pedro teve uma treta. Teve. Pedro, quando os judeus não estavam, Pedro comia com o gentil, Pedro dava risada, Pedro estava ali. Na hora que o judeu chegou, Pedro transformou. Paulo falou assim, larga de ser hipócrita, Pedro. Toma vergonha na sua cara. Tenha postura, tenha posicionamento. Mas os chamados deles eram diferentes.
Pedro foi chamado para os judeus. Paulo foi chamado para os gentios. Eles trouxeram transformação e impacto para o lugar onde Deus os tinha chamado. Qual o seu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Você é olho no corpo de Cristo? O olho que consegue ver, enxergar, perceber, entender, visionar? Ou você é a boca que fala, que profetiza, que declara? Ou você é os pés que corre, que anda, que traz equilíbrio? Ou você é as mãos que faz, que age, que limpa, que arruma, que organiza? Quem você é? Qual o seu chamado? Para de comparação. Para de olhar para o chamado do outro. O seu chamado vai estar interligado com o chamado do outro e vocês vão caminhar juntos. Para de torcer para que o irmão fique no caminho. Para de olhar para o outro e sentir dor porque o outro está florescendo, crescendo, frutificando. Às vezes Deus te chamou para ser um carvalho de justiça, não vai dar nenhum fruto. Mas tem um sombreiro poderoso. Tem sombra para aqueles que estão cansados do sol causticante. Talvez você nunca vai dar um fruto. Porque Deus te chamou para ser carvalho. Um carvalho de justiça. Um carvalho que faz diferença na vida das pessoas. Um carvalho que traz sombra. Que traz descanso. Quem você é? Qual o seu chamado? Para de comparação. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: para de se comparar. Para de entrar em crise. Porque eu estou usando o outro, porque o outro está frutificando. Olha para você, eu te chamei para algo muito estratégico, muito específico. Cumpra o seu chamado. Seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Na simplicidade. Na simplicidade, queridos, e o nosso chamado, ele é feito com muita leveza. Porque eu não forço para falar, eu posso pregar a respeito de qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É o meu chamado. Deus me chamou para ensinar. Eu não faço esforço para isso. Não faço. Foi isso que ele me chamou. Eu sou uma pregadora do evangelho, de boas novas, de boas notícias. Eu fui chamada para impulsionar pessoas. O meu coração se alegra, pulsa, vibra quando alguém está crescendo. Porque eu fui chamada para impulsionar pessoas. Qual o seu chamado? Que nessa manhã o Espírito Santo mexa com você. Que nessa manhã você diga para ele: sim, Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível, Senhor, para me desprender daquilo que estava me prendendo até hoje. Para me desconectar. Eu estou disponível, Senhor, para dizer sim para o seu chamado. Para dizer sim para a tua orientação. Para dizer sim para os planos proféticos que o Senhor tem para a minha vida desde a eternidade. Eu estou disposta, Senhor, a ser uma cooperadora de Deus em Cristo. Eu estou disposta a viver em um lugar de obediência. Eu estou disposta a caminhar debaixo de uma unção profética do Senhor, onde eu ouço a tua voz e aonde eu coopero contigo. Eu estou disposta, Senhor, a viver o meu chamado na tua presença. Aqueles discípulos, até aquele dia, eles eram pescadores de peixes. Mas ao encontrar com Jesus e ao ouvir o vinde a mim, vinde. Ei, meus filhos, venham. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. O Senhor está te chamando para perto dele. Para que ele te oriente. Para que ele te direcione. E para que ele te dê destino para o teu chamado. Acredite. Essa vida é muito passageira. O máximo que eu e você vamos viver
São 100 anos. E a Bíblia diz, com cansaço e enfado. E depois desses anos nessa terra, de decisões e escolhas, nós vamos passar uma eternidade inteira, ou com Deus e sem Ele. Vai depender das escolhas que nós fizemos durante a nossa jornada de vida. E a decisão de dizer sim para o seu chamado vai fazer completa diferença na eternidade que você está construindo. Acredite, a eternidade da sua vida está sendo estabelecida diante de cada decisão que você tem tomado todos os dias. Qual a decisão que você tem tomado? Você tem aceitado o chamado e a direção de Deus para a tua vida? Ou você tem feito como o jovem rico? Não, Senhor. Eu não dou conta, Senhor. Eu estou indo embora. Eu não tenho como seguir ao teu chamado. Vem. Ó, pega a sua riqueza, dá tudo aos pobres e vem, segue-me. O jovem rico foi embora. Ele não viveu o chamado de discípulo, de apóstolo de Cristo. O gadareno disse para Jesus: estou liberto, me deixa aí contigo. Não, você não vai comigo não. Você vai cumprir o seu chamado. O seu chamado é impactar a sua casa, a sua família e essa região inteira. Eu estou te dando como um missionário. O homem que se cortava, o homem que se autodestruía, o homem que destruía pessoas, o homem que estava lotado de demônios, agora tem um chamado de missionário para fazer a diferença em toda essa nessa região. Vai, cumpre o seu propósito. A mulher samaritana, ela se encontra com Jesus no poço. E ainda em um único dia, aquela mulher ministra para uma cidade inteira. A ex-prostituta agora tem um chamado de Deus, de missionária, para impactar toda a sua região. Qual o seu chamado? Jesus diz para os pescadores, não mais pescadores de peixes, mas agora pescadores de homens. É para isso que eu vos chamei. Qual o seu chamado? Hoje é dia de você dizer sim, Senhor. Eis-me aqui para o cumprimento do meu chamado. Eu sei, Pai, que eu estou só passando por essa terra. Eu sei, Pai, que o Senhor tem planos maiores e melhores para a minha vida. Eis-me aqui para o cumprimento do teu chamado. Eis-me aqui para cumprir o teu chamado. Quantas pessoas, queridos, já estão descansando no cemitério sem ter cumprido o seu chamado, sem ter dito sim para o Senhor. Jesus cumpriu o seu chamado e ele morre vazio, completamente vazio. Ele cumpre o seu chamado. Qual era o chamado de Jesus? Salvar a humanidade, entregar a sua vida em prol do mundo. E ele amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus cumpriu o seu chamado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para despertar você. Eu te chamei, eu te escolhi. Você precisa dizer para o Senhor, sim, Senhor, eis-me aqui para o cumprimento do meu chamado e do propósito que o Senhor tem para a minha vida desde a eternidade, no nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Eu ia pregar o Vale de Ossos Secos, mas não foi, não deu, não funcionou. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada vida que entrou nesse lugar. Ó Deus, e o Senhor, Pai, é aquele que chama cada um de nós com propósitos estratégicos e específicos. Tem pessoas aqui que são visionárias.
Tem pessoas aqui que são fazedoras natas. Tem pessoas aqui que vão interceder por ministérios. E ministérios vão ampliar, crescer, desenvolver por conta da intercessão. De intercessoras que estão sendo levantadas aqui nesse lugar. Pai, o Senhor sabe do chamado de cada uma e de cada um dos teus filhos. E eu te peço nessa manhã que o Senhor toque a mente criativa para que hoje, ainda nesse dia, elas possam ver com clareza o chamado que o Senhor tem para a vida delas. E que ainda neste dia elas possam dizer sim, Senhor, eis-me aqui para o cumprimento da tua vontade, do teu plano e do teu propósito. Manifesta o teu reino, Senhor, envia anjos, Senhor, dentro dos lares nessa manhã, para agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós oramos nessa manhã, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém, amém.